3 verdadeiras histórias assustadoras de vizinhos para contar no escuro. Mas antes, se inscreva no nosso canal e deixa seu like, e compartilha nos grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas assistam. Isso demonstra que você gosta dos nossos vídeos e nos motiva mais a correr atrás de mais histórias para postar no canal. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Eu tinha 24 anos na época e possuo 1,57 metros de altura. Posso afirmar com confiança que sou considerada atraente, sou grata por isso, mas às vezes não é simples. Meu cabelo ruivo natural tem um tom muito especial e tenho uma cintura naturalmente esbelta, com curvas nos lugares apropriados. Assim, é bastante comum que homens e até mulheres se aproximem de mim. Sou uma pessoa amável e sociável, valorizo aqueles que fazem elogios e depois seguem seu caminho, ou aqueles que tentam iniciar uma conversa romântica, mesmo que eu não esteja interessada, e eles levam isso com classe. No entanto, existem algumas pessoas que não compreendem quando não estou interessada, e elas continuam me perturbando. Infelizmente, esse tipo de situação acontece com bastante frequência, mas esse homem de quem vou falar elevou isso a outro nível. Eu havia acabado de sair de um relacionamento muito ruim e retornado para a casa dos meus pais porque ainda não tinha meu próprio quarto. Portanto, eu dormia no sofá lá embaixo. A narrativa realmente começa na primeira noite. Era uma noite agradável e fresca, o sol estava começando a se pôr, e o céu do Arizona estava repleto de cores rosa e laranja. Eu estava levando meus 2 cães para o parque. Na estrada, eu morava em um bairro que fazia parte de um conjunto muito maior. Havia uma longa estrada sinuosa que ia da entrada até os fundos onde estávamos. A casa dos meus pais ficava a apenas 2 casas de distância, do outro lado da rua. Eu caminhei para a esquerda, indo para o outro lado do parque, utilizando o caminho que o circunda. Havia uma grande área aberta onde deixei meus cães correrem à vontade por um tempo. Depois de cerca de 10 minutos, eu os chamei e coloquei suas coleiras de volta. Então, continuei no caminho que havia tomado. Passei por áreas de lazer e mesas no meio do parque. Além disso, havia uma área aberta menor. Finalmente, fui em direção às quadras de basquete, quase completando minha caminhada. Quando cheguei às quadras de basquete, percebi que havia um homem observando 2 crianças jogando basquete. As crianças pareciam ter cerca de 6 ou 8 anos, e o homem provavelmente tinha 40 anos. Ele não era pesado, mas tinha uma constituição robusta e provavelmente media cerca de 1,80 metros. Mas, quando me aproximei, uma das crianças perguntou se poderia acariciar meu cachorro. Eu disse a ele que não havia problema em acariciar o Pitbull Pluto, mas meu Schnauzer miniatura não gostava de crianças e ficava perto de mim, mas não se aproximava muito de Pluto. A outra criança ficou emocionada ao receber todos os animais de estimação. Ele abanou o rabo e tinha aquele sorriso amigável de Pitbull no rosto. As crianças estavam enchendo Pluto de carinho. Então, o homem iniciou uma conversa casual comigo. Eu sempre sou muito educada, então, eu respondi a tudo o que ele disse. Era apenas uma conversa trivial de sempre. Como está indo sua noite? Eu respondi que estava bom aqui fora. Ele disse, sim, estamos aqui há um tempo, e você? Então ele perguntou se eu morava perto, o que eu não fazia. Não achei estranho, então, apontei para onde eu moro e disse que sim, só subindo a estrada. Ele parecia contente e disse, sério, nós moramos ali embaixo, apontando para a mesma estrada. Seu filho entrou na conversa, dizendo, não somos tão próximos, pai. Naquele momento, não pensei muito sobre isso, mas, olhando para trás, foi definitivamente um sinal de alerta. No entanto, naquele instante, pensei que o garoto apenas via uma curta caminhada como algo importante. Afinal, eles têm pernas pequenas e mentes que pulam de uma coisa para outra. Nós 2 rimos um pouco sobre isso e seguimos em frente. Eu disse a ele que precisava voltar para dar um pouco de água ao meu cachorro. O garoto mais velho, que não falava muito, já tinha voltado a jogar basquete. O garoto, que era claramente filho do homem, ficou comigo. O pai dele disse, sim, estamos indo para lá também, então eu vou com você. Eu realmente não queria, ele também, mas é um bairro e eu não poderia simplesmente dizer não para alguém que quisesse andar comigo, certo? Mesmo que algumas pessoas possam fazer isso, eu não sou rude assim. É um pouco estranho,
porque tenho uma personalidade forte e independente. Sou uma garota feminina que adora ser mimada, mas se você me deixar assumir o controle, não consigo resistir. Preciso de um homem que saiba quando dizer não para mim e me traga de volta à realidade às vezes. Mas, quando se trata de estranhos me perturbando ou caras dando em cima de mim, eu tendo a ser educada por muito tempo. Enquanto caminhávamos, o outro garoto ficou para trás e estava claro que ele não era filho do homem, mas apenas um garoto da vizinhança com quem o outro garoto estava brincando. Então éramos apenas o pai e o garoto caminhando comigo. Enquanto eu cortava as quadras de basquete, passava pelas pedras e chegava à calçada antes de atravessar a rua. Foi durante essa caminhada que o cara começou a fazer mais e mais perguntas. Então, são só você e seu marido? Eu respondi que não sou casada. Então ele perguntou, com quem você mora? Eu disse que acabei de terminar um relacionamento, então vou ficar no sofá dos meus pais por agora. Ele respondeu que era legal, o que eles fazem para trabalhar. Eu não queria compartilhar muito, então minhas respostas foram breves. Ele então perguntou se tinham longas horas de trabalho durante o dia. Agora, neste ponto, as perguntas estavam ficando muito pessoais. Então, eu comecei a dar respostas mais curtas, tentando não revelar muito, mas mencionei que meu pai trabalhava em casa, o que era verdade, e que ele quase nunca estava fora. Fiquei aliviada que nossa casa ficava a apenas 2 casas de distância. Quando chegamos ao limite da segunda casa, parei. Meu Schnauzer miniatura, chamado Walter, ainda estava perto de mim. Era cauteloso perto do estranho. Eu disse a ele que Walter geralmente é bem comportado em público, mas pode ficar agressivo em nossa propriedade ou no meu carro. Quando entramos no meu quintal, ele pode rosnar ou estalar, então é melhor estar seguro. Expliquei honestamente. O homem parecia entender e disse, sem problemas, tenha uma boa noite. Eu respondi o mesmo e fui até o meu quintal, subi o caminho, soltei as coleiras do cachorro perto da porta da frente e a destranquei. Então entrei, certificando-me de trancar a porta atrás de mim. Enquanto ia verificar se os cachorros tinham água, ouvi Walter rosnando, o que era incomum. Ele normalmente não faz isso sem motivo, nem mesmo se alguém estivesse passando na calçada. Então espiei pelas persianas da janela da minha sala e vi o homem e a criança voltando para o parque. Percebi que havia apenas um carro no parque. Além do menino muito novo jogando basquete, não havia mais ninguém por perto. Parece estranho precisar de um carro se você mora perto e diz que está caminhando para casa, apenas para retornar ao parque. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Então, eu me mudei. Na noite seguinte, eu estava esperando por uma consulta de tosa, pois eu administro meu próprio negócio de tosa em casa. Ainda faltavam cerca de 40 minutos para a consulta e eu estava fazendo um trabalho online quando ouvi a campainha tocar. Pensei que meu cliente tinha chegado mais cedo, o que acontece às vezes, então fui até a porta para avisá-los que guardaria meus cachorros e estaria logo atrás. Porém, quando abri a porta, não era meu cliente, era aquele homem. Ele me perguntou, "Ei, o que você está fazendo?", com muita excitação. Eu respondi um pouco sem jeito, dizendo, ei, não muito, o que foi?". Ele disse que estava indo para o parque e pensei que você poderia ir também. Mas, então, ele rapidamente acrescentou, "Mas por que você não deixa os cachorros para trás dessa vez?". Isso foi estranho, mas eu não podia e não deixaria meus cachorros para trás. Então, expliquei que tinha um cliente chegando a qualquer momento. Ele pareceu desapontado, mas disse, "Tudo bem", e foi embora. Na noite seguinte, recebi outra batida mais ou menos na mesma hora. Estava escuro lá fora e eu tinha esquecido de acender a luz da varanda, então abri a porta e acendi a luz ao mesmo tempo. Adivinhe quem? Definitivamente não era o Papai Noel. E mais uma vez ele me pediu para ir ao parque, insistindo que eu deixasse meus cachorros em casa. Eu disse a ele que não pude ir com ele, mesmo não tendo planos e poderia ter ido se quisesse. Fui educada, mas mantive minhas respostas curtas para mostrar que não estava interessada. Afinal, ele tinha idade suficiente para ser meu pai. Ele perguntou, "Quando você pode vir?". Então expliquei que sou autônoma e que marco consultas no mesmo dia, até mesmo de última hora, para resgates de animais. Mencionei que trabalho como tosador em domicílio, então minha agenda pode ser bem caótica e nem sempre sei quando estarei disponível. Ele disse, "Ok, eu entendo". Ele pareceu desapontado, então, disse que talvez em alguns dias. Então eu respondi que sim, talvez, é incerto,
com um sorriso desconfortável, esperando que ele entendesse a mensagem e me deixasse em paz. Na terceira noite em que ele veio, o que foi a quarta vez desde que nos conhecemos, eu não atendi a porta. Dessa vez, eu não estava esperando ninguém e era quase na mesma hora, então eu sabia que era ele. Felizmente, eu não estava na sala dessa vez, então a TV estava desligada e parecia escuro lá dentro da frente da casa. Ele tocou a campainha novamente, mas eu apenas deixei meus cachorros continuarem latindo, fazendo parecer que ninguém estava em casa. Eventualmente, ele foi embora. Eu disse ao meu pai, quando ele estava prestes a descer, que era um amigo que eu não queria ver e que ele iria embora sozinho em breve. Meu pai realmente não se importou, então ele apenas deu de ombros e voltei para o escritório dele. Já era o quinto dia desde que conheci o homem e, naquela noite, não houve batidas na porta. Eu não pensei nisso na hora, eu continuei meu dia e, depois, me acomodei debaixo do sofá para dormir. Mas, em algum momento durante a noite, eu acordei. Não tinha certeza do que tinha me despertado. Estava realmente escuro, exceto pela luz azul piscando ocasionalmente de um computador conectado à TV sob o suporte da TV. Enquanto a luz piscava e acendia levemente no andar de cima da sala, notei meu pitbull Pluto parado bem na minha frente. Pluto ficou todo rígido e ele estava olhando para algo atrás da minha cabeça, perto da porta da cozinha. Eu o ouvi rosnando e isso me fez pular e olhar para trás. Eu estava apavorado ao ver um homem ali, com cerca de 1,80 metros de altura e um corpo forte. Estava escuro demais para ver suas feições, mas, como ele, fiquei ali sem me mover, engasguei. Isso pareceu desencadear Pluto e ele entendeu a mensagem de que esse cara não deveria estar ali. Ele investiu contra o homem, que se virou muito rápido. Peguei minha arma da mesa de centro. Demorou um pouco porque minha mão tremia um pouco e a escuridão fez com que tudo na mesa parecesse formas pretas aleatórias. Eu tinha a arma na mão e a preparei. Corri para a cozinha, onde meus cachorros e o homem tinham ido pela porta do cachorro, que poderia ser colocado para dentro e para fora. A porta de vidro deslizante estava completamente rasgada. Ele desabou e quebrou a porta de correr. Mal estava aberta, então o homem deve ter pulado por ela. Corri para o quintal, preocupada que o portão pudesse estar aberto. Meus cachorros geralmente não fogem, mas, quando você persegue um intruso, você nunca sabe quão longe eles iriam. Então, sem sapatos, corri pelas pedras, o que foi doloroso, mas o portão estava fechado e trancado. O homem deve ter pulado o muro. Pluto estava perto do portão, olhando através da madeira o melhor que pôde, seu corpo tenso e alerta. Walter continuou andando de um lado para o outro ao longo da parede. Eu os chamei, então, voltamos para dentro, removi a porta quebrada do cachorro e fechei a porta de correr com força. Tranquei-a e também verifiquei as janelas. Eu deveria ter chamado a polícia, mas, na época, não achei que tivesse muitas informações para dar a eles. De volta, isso foi um grande erro e eu deveria ter relatado. Não importa quão pouca informação você tenha, é importante relatar tais incidentes. E se a pessoa for conhecida da polícia e se eles tentarem novamente, seu relatório os ajudará a obter uma sentença mais longa, porque isso mostra que eles tentaram isso antes. E se ele mirar em outra pessoa e se denunciar isso puder evitar isso, sempre faça a coisa certa e denuncie tais incidentes. Pode salvar uma vida. Eu nunca saberei o que ele tinha em mente para mim, mas eu posso fazer alguns palpites e nenhum deles é bom. Não posso provar que era o mesmo homem das quadras de basquete, mas quem mais poderia ser? Estou aliviada por ele nunca mais ter voltado depois disso. Lamento não ter chamado a polícia, pois eles poderiam ter verificado as impressões digitais, mas como sou alguém que gosta de resolver as coisas sozinha, não liguei, o que foi um erro. Muitos anos se passaram e aprendi com essa experiência. Agora, sou extremamente cautelosa. Certifico-me de que todas as janelas estão trancadas e todas as noites verifico 2 vezes se todas as portas também estão trancadas. Mantenho minha arma na mesa de cabeceira, sem nada mais por perto. Também aprendi a fechar a porta com firmeza e clareza. Pessoas, fiquem seguras aí fora. Todos vocês podem dizer não e terminar uma conversa sem ser rude, então não tenham medo de fazer isso. Ao longo de cerca de 8 anos, houve algumas vezes em que as pessoas tentaram invadir nossa casa. Isso não aconteceu o tempo todo, mas ocorreu cerca de 5 vezes. Surpreendentemente, uma das tentativas de invasão foi por um de nossos vizinhos. Para lhe dar um pouco de contexto, moramos em Tucson, Arizona, em um bairro do leste perto da base aérea.
Nos mudamos para cá em 2009, quando eu estava terminando a 5ª série. Nossa casa não estava nas melhores condições, mas não tínhamos outra escolha. Meus pais tiveram meus 2 irmãos mais novos, nascidos em 2007 e 2008, e não cabíamos em um pequeno apartamento de 2 quartos. Além disso, havia também eu e minha irmã, que era 3 anos mais nova que eu. A primeira vez que alguém tentou arrombar foi no final de agosto de 2009. Meu pai estava trabalhando no turno da noite e minha mãe estava em seu quarto dobrando roupa, enquanto eu fazia meu dever de casa. Isso aconteceu quando eu estava começando o ensino médio e eu realmente queria ficar em dia com meus deveres escolares, ao mesmo tempo que minha irmã mais nova, chame-a de Jane, estava brincando com nossos irmãozinhos, a Jota e Louie. Eram por volta das 21 horas quando ouvi um barulho vindo da cerca. Era o som que a cerca faz quando alguém pula sobre ela. Você deveria saber que nossa cerca não é muito alta, apenas cerca de 1,20 metros a 1,50 metros, então até eu poderia facilmente escalá-la. Naquela época, pensei que talvez eu estivesse apenas imaginando coisas ou poderia ter sido um dos gatos de rua que costumam vagar pela nossa área. Jane foi rapidamente para o nosso quarto compartilhado. Nosso quarto ficava nos fundos da casa, enquanto o quarto dos meus pais ficava na frente, ao lado do meu quarto do irmão. Em menos de 2 minutos, ouvi Jane gritar muito alto, e a maçaneta da porta dos fundos tremia loucamente. Aconteceu que, quando Jane entrou no quarto, ela ouviu uma batida na nossa janela. Ela pensou que era nossa mãe lá fora precisando de ajuda com a roupa no varal. Quando Jane abriu as cortinas, ela viu um homem branco com olhos verdes marcantes olhando para ela. Ela gritou e correu para fora do quarto para encontrar minha mãe. Foi quando ouvi a porta dos fundos tremendo vigorosamente. Minha mãe veio até nós na sala de estar e me disse para pegar meus irmãos. Então, ela nos instruiu a nos esconder em seu quarto com Jane, enquanto eu estava pegando meus irmãos. Minha mãe estava no telefone com a operadora do 911. Também ouvimos alguém tentando abrir a porta de tela perto da nossa porta dos fundos, mas sabíamos que eles provavelmente não conseguiriam abri-la porque nunca a usamos e tivemos uma grande vaidade bloqueando. Em menos de 5 minutos, a polícia chegou, mas, como sempre, a pessoa que tentou arrombar já tinha ido embora. A próxima vez que aconteceu foi em 2013, quando Jane e eu estávamos nos preparando para a escola, por volta das 7 horas da manhã. Naquele dia, nossa escola começou um pouco mais tarde do que o normal, então estávamos demorando para nos preparar. Éramos os únicos em casa porque nossos pais tinham que começar a trabalhar às 7 da manhã. Eles deixaram meus irmãos e meus avós enquanto nos preparávamos para pegar o ônibus da cidade para a escola. Tudo parecia bem, até que ouvimos a cerca fazendo aquele barulho de pulo de novo. Dessa vez, tínhamos um cão belga malinois chamado Demon, e ele já estava em alerta máximo. Ouvimos a maçaneta da porta traseira tremendo novamente e meu cachorro ficou selvagem. Eu corri para abrir a porta e, então, meu cachorro correu atrás da pessoa que não podíamos ver. O cara muito bem, porque quando olhei pela porta da frente, ele já estava correndo pela rua. Então ligamos para nossos pais e depois fomos para a escola um pouco mais tarde. Em 2014, um dos nossos carros foi roubado durante a noite, mas, felizmente, eles não roubaram nada. Meus pais geralmente não deixam coisas valiosas em seus carros, então a pessoa que arrombou não encontrou nada que valesse a pena levar. A 4ª tentativa aconteceu em 2016, quando meus irmãos, que tinham 9 e 8 anos na época, estavam envolvidos. Eles estavam dormindo em seus quartos quando, de repente, acordaram se sentindo alertas. Eles não sabiam por quê, mas se viraram para a janela e viram uma figura sombria de um homem parado do lado de fora da janela, tentando espiar e dizendo: "Posso ver você?" Meus irmãos tinham aquelas cortinas que não são completamente escuras, mas também não são transparentes. No começo, eles estavam realmente assustados e não queriam gritar, mas a Jota, o mais velho, estava assustado e queria intimidar o homem. Então ele jogou os sapatos na janela, que assustou o homem e ele saiu correndo. Foi engraçado ouvir meus irmãos mais novos nos contando essa história na manhã seguinte, mas também foi assustador, porque não sabíamos como há muito tempo aquele homem estava ali. O incidente mais recente aconteceu algumas noites atrás. Eu me mudei de casa desde então. Jane agora tem 22 anos, eu tenho 25 e a Jota e Louie tem 15 e 14. Eram por volta das 17 horas quando eu estava virando a esquina da casa dos meus pais. Nossos vizinhos tinham seu caminhão caro estacionado na garagem. Geralmente,
Eu não presto muita atenção aos vizinhos, mas, desta vez, notei 2 homens parados perto do caminhão, olhando para ele. Eles me notaram quando parei na entrada da garagem dos meus pais. Enquanto eu estava saindo do carro, os 2 homens saíram do caminhão e começaram a andar em minha direção. A princípio pensei que eles poderiam ser amigos dos nossos vizinhos que estavam dando uma olhada no caminhão, mas não vi meus vizinhos fora de qualquer lugar. Eu senti que algo era realmente suspeito, porque esses 2 homens eram brancos e nossos vizinhos são latinos. Eu nunca tinha visto esses homens antes e também nunca tinha visto nossos vizinhos com amigos brancos, pois eles costumam dar festas. Eu só tinha a sensação de que esses homens estavam aprontando alguma. Eles estavam andando tão perto do meu carro que quase podiam me tocar se esticassem a mão. Fizemos contato visual. Enquanto eu me afastava, perguntei o que havia de errado com vocês. Eles não disseram nada e continuei andando devagar. Quando cheguei na porta da frente, meus pais estavam lá, mas perguntei se nossos vizinhos, André e Ana, sabiam que 2 homens estavam olhando para o caminhão deles. Enquanto minha família preparava o jantar, minha mãe e eu fomos até a casa ao lado para conversar com nossos vizinhos. Ana estava em casa com suas 2 filhas pequenas e não percebeu os homens perto de seu carro. Ela não ouviu a notificação do telefone da câmera do D-Ring que detectou os homens. Ana nos disse que esta foi a 3ª vez que ela viu esses homens nos últimos 2 dias. Seu marido, André, trabalha na construção civil. Às vezes, tem que sair para o turno da noite ou muito cedo pela manhã. Isso significa que Ana está sozinha com suas meninas durante esses momentos. Aconselhamos Ana a ter muito cuidado e a informamos que, se algo acontecesse. Na mesma noite em que o encontro aconteceu comigo, meus irmãos me disseram que os homens voltaram para tentar invadir a casa de Ana. Ela ligou para meus pais pedindo ajuda. Felizmente, nossos vizinhos do outro lado da rua estavam na garagem, trabalhando em alguma coisa, e ouviram o barulho, e correram para ajudar Ana. Um dos homens fugiu e o outro foi pego pelos vizinhos e segurou até a polícia chegar. Esses homens originalmente queriam invadir a casa no meio da noite e roubar coisas para vender por dinheiro para sustentar seu vício em drogas. Notaram o caminhão de Ana no início da tarde, então se aproximaram do caminhão, pensando que poderiam arrombá-lo em vez da casa. Mas, quando eu apareci e os vi, seus planos não deram certo. Eles decidiram seguir com sua ideia original e tentaram arrombar a casa de Ana. Felizmente, Ana e suas filhas não foram feridas. O bairro tem piorado ao longo do tempo, com mais casas sendo alvos ou roubadas. Embora nossa casa fosse frequentemente alvo de arrombamentos, não achamos que sejam as mesmas pessoas que tentaram nos roubar há vários anos. Muitas pessoas na área estão ficando preocupadas com o que está acontecendo. Felizmente, nos últimos anos, apesar de todos esses incidentes nas casas das pessoas, ninguém ficou fisicamente ferido. Meus pais estão se mudando para uma casa menor depois de morar lá por 13 anos. Fiz essa escolha porque o novo senhorio disse que aumentaria o aluguel em 30%. Acredite em mim, a casa não vale tanto, especialmente neste bairro. Eu sou um cara de 16 anos, mas, ano passado, eu tive um acidente grave que quase me matou. Desde então, às vezes sinto dores no peito e dificuldade para respirar. Não há razão para meus braços e pernas também tremerem sozinhos às vezes. Eu moro no campo, em uma grande propriedade com muitos arbustos e árvores. Sou muito cauteloso e não confio em estranhos. Uma noite, era 1h30 da manhã e eu estava assistindo a um filme no sofá, enquanto meus pais dormiam. Minha irmã estava viajando, se divertindo. De repente, vi uma luz brilhante lá fora que acendeu porque detectou movimento. As janelas estavam fechadas, mas a luz era tão forte que brilhava através das frestas nas persianas da janela. Então, ouvi a porta dos fundos fazendo barulho. Pensei que fosse minha irmã voltando de sua noite fora, mas ela não voltou por mais 20 minutos. Perguntei por que ela ficou do lado de fora por tanto tempo e ela disse que tinha acabado de chegar em casa. Pensei que provavelmente era o vento forte, porque havia uma grande tempestade naquela noite. Minha irmã e eu fomos dormir em quartos separados. Na noite seguinte, a 1h15 da manhã, eu estava na cozinha fazendo um sanduíche que fica conectado à garagem. Devo mencionar que meu cachorro e meu gato dormem na garagem, mas, de repente, meu cachorro começou a latir alto e a agir como um louco, sem motivo aparente. Pensei que meu cachorro estava latindo para o gato, mas quando ele não parou depois de 1 minuto, fiquei preocupado. Lembrei-me do que aconteceu na noite anterior. Estou sempre ansioso, então fui pegar uma faca,
porque as armas estavam na garagem. Quando eu estava prestes a entrar na garagem, meu cachorro parou de latir de repente. Eu escutei na porta da garagem por alguns minutos, mas não havia barulho. Eu fiquei com muito medo, então decidi ir para a cama. Eu planejei falar com meus pais sobre isso no dia seguinte, mas eles não levaram isso a sério. Agora é a noite seguinte e é 1h46 da manhã. Eu estava meio que esperando que meu cachorro começasse a latir de novo e eu tinha minha faca pronta. Assim que pensei que isso aconteceu, meu cachorro ficou selvagem novamente, latindo como um louco. Dessa vez eu corri para a garagem. Quando cheguei mais perto, ouvi barulhos lá dentro. Tive certeza de que tinha alguém lá dentro. Abri a porta rapidamente, mas não tinha nada lá. Procurei na garagem toda, mas não achei nada. Conte à minha mãe, porque meu pai estava fora em uma viagem de negócios. Sugeri que talvez precisássemos chamar a polícia, mas ela não acreditou em mim e disse que eu não conseguisse ligar para eles. Voltei lá embaixo, pensando que talvez eu estivesse ficando louco, que estava tudo na minha cabeça. E foi quando ouvi um apito vindo pela janela. Corri para a janela e abri as persianas, mas não havia nada lá fora. Enquanto eu me dirigia em direção à garagem, ouvi uma batida e depois outro apito na janela da cozinha. Abri rapidamente as persianas e vi que a luz do sensor de movimento estava acesa. Entrei na garagem para pegar uma espingarda, mas estava vazia. Procurei pelas balas, mas não consegui encontrá-las. Então percebi que não só as balas da espingarda estavam faltando, mas todas as balas do rifle, pistola e revólver também. Ouvi 3 batidas na porta da garagem ao meu lado, seguidas de outro assobio e uma risada. Felizmente, eu sabia onde estavam minhas balas. Meu pai tinha escondido as balas extras. Eu peguei as balas do estoque secreto que a pessoa não encontrou. Quando voltei para a sala, ouvi mais batidas, assobios e até mesmo risadas em todas as janelas. Estava acontecendo na janela da sala de estar, na janela da cozinha, na janela da sala de jogos, na janela da garagem e por toda parte. A pessoa ficava batendo, assobiando e, às vezes, rindo. Cada janela. Eu corri para fora da porta com minha arma pronta. A pessoa tinha desaparecido, ou assim pensei. Quando olhei para cima, vi uma figura alta e esguia com um moletom no telhado. Eu estava prestes a atirar quando, de repente, não consegui respirar devido à minha condição de saúde. Eu caí no chão frio, apontando minha arma para a pessoa no telhado, mas meu corpo começou a tremer incontrolavelmente por causa da minha condição. A pessoa pulou e, acredite ou não, ele colocou os lábios bem perto do meu ouvido e começou a assobiar. Eu pensei que estava prestes a morrer, então ele caminhou em direção à minha piscina. Depois de alguns minutos, consegui me levantar, usando minha espingarda como um andador, porque minhas pernas ainda estavam tremendo. Pensei que a pessoa tinha ido embora, então voltei para dentro. Desta vez, minha mãe acreditou em mim. Estávamos prestes a chamar a polícia quando olhamos pela janela e realmente vimos a cabeça da pessoa saindo da nossa piscina. A polícia veio e revistou nossa propriedade. Eles encontraram todas as balas perdidas em nosso galpão. Havia lama e pegadas por toda parte sobre nossa propriedade. Para torná-lo ainda mais assustador, as palavras "ou não" foram esculpidas na parede. Também descobrimos que ele entrou na garagem movendo uma placa de metal pesada que bloqueava um buraco para fora. Foi um pesadelo completo para a pessoa que estava assobiando e rindo como um maníaco. Eu desafio você a voltar para que eu possa terminar o trabalho desta vez.